Páscoa, o que significa Páscoa? Como eu disse, o cristianismo ele tem colunas e significados que não podem ser removidos. Essa miscelânea de crenças que a gente vê principalmente no nosso país, quando você liga a sua televisão, a picaretagem, o mercado religioso, foi porque removeram as colunas e os significados essenciais do cristianismo. E aí vai se corrompendo, e aí vai se maculando. Então, falando de Páscoa, por que Páscoa? O que significa Páscoa? Porque isso tem uma essência que não pode ser perdida. Nossos filhos precisam saber. Mesmo comendo chocolate não tem problema, mas eles precisam saber o que é a Páscoa. Então assim, no hebraico a palavra, o vocábulo significa Pesach, que é passagem, ok? Pesach, passagem. Por que passagem? Por que passagem? Olha o texto. Quando o Senhor passar, esse é o verbo do hebraico Pesach, pela terra e matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará, ao verbo aqui de novo, Pesach, sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então, por que Páscoa? Páscoa vem do vocábulo Pesach, que se chama passagem. Passagem do quê? Bom, vocês leram o texto. Eles estão no limiar de sair do Egito, aqui no capítulo 12. Então muita coisa já aconteceu desde o capítulo 3, quando Deus chama Moisés. No capítulo 3, Deus fala pessoalmente com Moisés e o designa para ir lá e trazer o povo para a Palestina, para o território que ele já tinha prometido para Abraão, porque eles estavam escravos no Egito. Dentro disso, 10 sinais portentosos, extraordinários aconteceram, para que Faraó soltasse o povo. É bom dizer também que Faraó não liberou o povo porque Deus endureceu o coração dele, propositalmente. E aí vários sinais, o rio se torna em sangue, praga das moscas, das rãs, e um monte de coisa aconteceu, coisas sobrenaturais. E por último, Deus diz assim com Moisés: olha, fala para cada família pegar um cordeiro macho de 1 ano, guardá-lo até o 14º dia desse mês. E se a família for pequena, junte com outra família. Vocês já vão ficar com cinto, vestidos, mochila nas costas, pés calçados, porque vocês vão sair do Egito. No dia 14º, vocês vão matar esse animal, vocês vão assar esse animal, vocês vão fazer um banquete com a sua família, uma festa com a sua família, e vão pegar o sangue e reservar. Depois que vocês comerem esse animal assado, o pai da família vai pegar lá uma brocha, um pincel, ele vai pegar um esopo lá, uma esponja, e vai passar na verga, ou nos umbrais, no batente da porta. Passando no batente da porta, porque à noite, o espírito da morte vai passar aqui no Egito. E aonde ele passar, Pesach, Páscoa, e ver o sangue, ele não entra. Mas aonde não estiver o sangue, a morte vai entrar e levar o filho mais velho de cada um dos familiares, dos animais e tudo mais do Egito. Eles obedeceram, fizeram exatamente isso. Então a gente já conhece a história, a gente já viu nos filmes. Isso tem um significado tremendo. Mata um cordeiro, mata um animal, e é o sangue desse animal que vai ser o sinal para que a morte não entre. Então a carta aos Hebreus vai trazer muitas ilustrações, dizendo o seguinte: nós vivíamos uma sombra no Antigo Testamento, e agora em Cristo temos a substância, porque a sombra agora se incorporou e andou entre nós, e ficou gente entre nós. Então tudo o que aconteceu lá no Antigo Testamento funciona como uma sombra. Há de também se dar um toquezinho, abrir um pequeno parênteses. No Antigo Testamento não foi escrito literalmente para a igreja. Por isso não se pega texto de Malaquias para trás, versículos, e se aplica diretamente à igreja, sem que se leve Jesus para lá para se interpretar, porque senão você tem problema. Então fecha o parênteses. Tudo o que aconteceu lá era sombra. E qual era a sombra? A sombra era o sangue de um animal na verga da porta. Essa era a sombra. E o que aconteceu com esse sangue? A morte não pôde entrar. E qual que é a substância? O sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Agora está nos umbrais, não nas portas da sua casa, mas nas portas do seu coração.
Qual é a substância? A morte não pode entrar mais. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então essa é a substância. Caminhando um pouco mais, qual o sentido milenar da Páscoa para os judeus? Então até hoje os judeus comemoram a Páscoa. Aliás, todas as festas de Israel, a Páscoa é a principal delas. Comemorar anualmente a data em que os filhos de Israel saíram do Egito após 430 anos. Então por que os judeus comemoram Páscoa? Celebrando essa data, o dia que eles saíram do Egito. O que mais? Lembram também da maneira utilizada por Deus para finalmente quebrar o jugo de Faraó. Qual foi a forma? Até o próprio filho do Faraó morreu primogênito. Então eles também celebram a maneira como Deus agiu. Então mataram um cordeiro macho de 1 ano, espargindo sangue nos batentes da porta, e espargindo sangue é a única forma da morte não entrar nas casas, levando o filho mais velho de cada família. O sangue é a única maneira de a morte não entrar. Amém, gente? É a sombra, o sangue. Páscoa era uma festa que durava 8 dias. Olha o texto. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem: o que significa este culto, papai e mamãe? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou, Pesach, sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Por 8 dias eles comemoravam a Páscoa. Em Lucas capítulo 22, versículos 7 e 8, a gente percebe que na época de Jesus a palavra Páscoa também passou a três situações, ela era aplicada. Então na época de Jesus, obviamente, se comemorava a Páscoa. E tinham 3 motivos principais para celebrarem a Páscoa. Então 3 situações: a festa anual do Egito, aquilo que a gente já viu, da saída do Egito. O cordeiro pascal também era chamado de Páscoa. Então a refeição, ou o próprio cordeiro, era chamado de Páscoa. Por isso que Jesus diz assim: olha, vai até aquele lugar, pede que aquele cenáculo, diz que eu vou utilizar, porque nós vamos ali comer a Páscoa. Ele está falando da refeição, do cordeiro. E toda refeição, tudo que incluía a refeição, além do cordeiro, também era chamado de Páscoa. Então a festa era a motivação essencial, mas o cordeiro também era chamado de cordeiro pascal, e toda a refeição era chamado de vamos comer a Páscoa. A ceia do Senhor que celebramos foi instituída durante o período da festa da Páscoa pelo próprio Senhor Jesus. Eu vou ler esse texto aqui, você pode acompanhar, se você é rápido para achar, Mateus 26, ou acompanhe a leitura. Mateus capítulo 26, versículo 18, o texto diz assim: e ele disse: ide à aldeia a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, o partiu, e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei do fruto da vide, até aquele dia em que o beba convosco no reino de meu Pai. Jesus estabelece o cerimonial da ceia, que todas as igrejas cristãs celebram na Páscoa. Por quê? Porque há uma correlação. A gente já viu na sombra. Qual é a sombra? O sangue do animal, do bicho, nos umbrais, no batente da porta, a morte não entrou. Qual é a substância? O sangue do cordeiro.
Então a ceia do Senhor, ela está totalmente relacionada com a Páscoa. Por isso, propositalmente, Jesus inaugura esse cerimonial que vai ser perpetuado e já acontece há mais de 2000 anos na igreja cristã em todo o planeta, porque tem tudo a ver com a Páscoa, porque essa é a substância. O Cordeiro é Jesus e o sangue foi o sangue puro, precioso de Jesus Cristo por causa de nós. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Olha o Paulo dizendo: livrem-se do fermento velho, para que seja uma nova massa, sem fermento, como realmente o são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então assim, aqueles cordeiros lá apontavam para Jesus, como a gente já sabe. O sangue nos umbrais da porta apontam para Jesus. Tudo na Escritura precisa apontar para Jesus. A Bíblia é um livro escrito sobre Jesus. Amém, irmãos? A Bíblia é um livro escrito sobre Jesus. Quando você olha a história de Davi e do Golias, o Davi não simboliza o cristão, e o Golias não simboliza o meu problema, nem o seu problema. Você lembra do cego de Jericó? Jesus, filho de Davi. O Davi simboliza o Cristo, porque a Bíblia é um livro escrito sobre o Cristo. E o gigante pode ser a morte. O último inimigo a ser vencido era a morte, e o gigante caiu ali. Então a Bíblia não é um livro escrito sobre nós, é um livro escrito sobre Ele. Amém, gente? O João vai terminar o seu livro dizendo: muitos outros sinais. O Evangelho de João termina assim: muitos outros sinais foram escritos a respeito dele, e não caberiam nos livros, não haveria biblioteca que contivesse os sinais que ele operou. Mas o que ficou escrito já é o suficiente para que vocês creiam em Jesus, e por ele vocês tenham vida em seu santo nome. Aleluia. Bom, a gente sabe que a Páscoa tem uma ligação direta. Vocês viram que o sangue do Cordeiro, a passagem do anjo da morte sobre o sangue, é o significado da Páscoa. Então isso tem tudo a ver com a cruz do Calvário. E se tem tudo a ver com a cruz do Calvário, os cordeirinhos que morreram lá no Egito, que cada família sacrificou, não disseram nada. Mas o nosso Cordeiro na cruz, ele falou 7 vezes. Então assim, eu gosto muito disso, gente, porque isso mexe muito com a minha vida, mexe muito com o meu ser, mexe muito com o meu cristianismo. Jesus falando ali na cruz, ele falou muito, em 3 anos e pouco, 3 anos e meio de ministério, mas ali na cruz, ele fala algumas coisas que determinam a nossa vida e a nossa salvação. Então, ele foi mudo para a morte, mas disse 7 frases que confirmam a vitória dos filhos de Deus. Isaías está vivendo há quase 700 anos antes de Jesus encarnar. E Isaías no capítulo 53 parece que ele tem um vislumbre, parece que ele salta no tempo e no espaço para 700 anos depois, e ele vê a cena da via dolorosa. E começa dizendo: quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço forte do Senhor, foi subindo como um renovo numa terra seca. Não havia beleza nenhuma nele para que o desejássemos. Era odiado, desprezado, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si as nossas iniquidades, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Nós o tínhamos como aflito, filho de Deus e oprimido, mas ele foi moído e castigado por causa das nossas transgressões. Como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, e como um cordeiro que vai para o matadouro, assim ele não abriu a sua boca. Mas na cruz o cordeiro começou a falar. Ele foi chibatado, ele foi chicoteado cruelmente, zombaram dele, colocaram uma coroa, pegaram uma capa velha de soldado romano, de general romano, colocaram sobre ele e ficaram dizendo assim: vai rei, e aí rei, você não é o rei. Ele todo ensanguentado, todo machucado, com aquela coroa de espinhos, mas ele não abriu a sua boca. Em seguida pegaram uma verga, uma travessa, uma trave, colocaram
sobre ele mais de 30 quilos de peso, ele está sem comer desde o dia anterior, sem beber nada, e ele sai todo ensanguentado. Alguns dizem que uma sessão de chibatadas romanas, a maioria dos chibatados não conseguiam resistir e morriam. Perto da 10ª chibatada, a pessoa perdia o controle das suas funções fisiológicas, urinava, vomitava, defecava, porque ele perdia o controle. Porque eram 2 soldados fortes, um de cada lado se revezando e batendo. Um batia, depois o outro batia, e na ponta das tiras, dos chicotes, tinha um pedaço de chumbo, um pedaço de osso. Aquilo batia e saía arrancando carne. E Jesus sofrendo sem falar nada, Jesus apanhando sem falar nada. Colocaram a coroa, bateram com um caniço, os pregos, os espinhos, tinham aproximadamente entre 5 e 10 centímetros de uma planta terrível, venenosa. O seu rosto desfigurou. Por isso que Isaías disse: não havia beleza nenhuma nele para que o desejássemos. Seu rosto ficou como um monstro. Ele pega aquela verga de madeira e sai caminhando. Alguns dizem que é 1 quilômetro, outros dizem 800 metros, mas ele sai caminhando com aquela trave. No local já tem uma roda de soldados que já fizeram um buraco no chão e já estão com a outra madeira que já tem os furos. E ele sai carregando sem falar nada. No meio do caminho ele tropeça. Um curioso que estava ali, que ia entrar para a história e nem sabia, um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, é pego pelo soldado e diz: ajuda ele a carregar. E aquele homem ali sai carregando. Ele simboliza o Espírito Santo, que nos ajuda em nossas fraquezas. Ele ajuda Jesus a carregar aquela trave, e ele vai mudo. Pega um filho de Deus, ensanguentado, totalmente desidratado. O prego era mais ou menos 20 centímetros, e furam aqui, entre o punho e a mão, entre o pulso e a mão. Não foi aqui, porque aqui não conseguiria, a estrutura não dá, foi aqui. Depois juntaram os pés dele, pregaram com marretas, penduraram ele, e ele quieto. A altura que ele foi crucificado não é como a gente pensa, como vemos nos filmes. Um dia me mandaram um vídeo de Jesus numa cidade, ele estava uns 4 metros de altura e caiu de lá de cima e foi despencando nas cordas, se arrebentou todo, coitado. Jesus estava no máximo 1,20 m, 1,30 m, os seus pés estavam nessa altura aqui. Se aqui fosse o chão, se fosse aqui do chão, isso aqui, ó. As pessoas quase que olhavam o rosto dele, não estava lá em cima. Ele pendurado, quieto. Mas, antes do meio-dia, ele começa a falar. E em Lucas 23, 33 e 34, ele vai dizer a primeira frase. Porque as pessoas que passavam ali, os curiosos, a elite religiosa, os soldados romanos, todas as pessoas que estavam ali, inclusive algumas que 4 ou 5 dias atrás estavam dizendo Hosana, quando ele entrava sobre o jumentinho, jogavam suas capas, folhas de palmeira e dizia: bendito vem, é o nome do Senhor, aquele que vem em nome do Senhor. Possivelmente algumas dessas pessoas disseram: solta Barrabás, crucifica esse Cristo. E algumas dessas pessoas também estavam ali em frente à cruz, dizendo: desce daí. Você não é o Cristo? Desce daí. Chama uma legião de anjos para te salvar. Aí passava outro e disse: olha, cumpriu-se um antigo provérbio: médico, cura a ti mesmo. Aí vem outro e diz: olha, ajudou a tantos, salvou a tantos e não consegue fazer nada por si próprio. E Jesus calado. Mas de repente ele solta uma palavra. O sangue pingando, fazendo uma poça no pé da cruz, e ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Essa é a primeira frase do Cordeiro, que verteu o sangue, para que estivesse não nos umbrais da porta da nossa casa, mas nos umbrais da porta do nosso coração. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós só estamos aqui porque Ele nos perdoou. Nós só estamos aqui porque Ele continua nos perdoando. Nós só continuaremos aqui porque Ele há de nos perdoar, porque a gente continua pisando na bola quase todo dia com Ele. E Ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa é a primeira fala
de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você se sente perdoado? Você se sente perdoado? Porque o perdão de Jesus, essa fala, ela ecoa e vai atravessando séculos e séculos e séculos e séculos, e vai chegando aqui nessa noite, e Jesus vai dizendo assim: olha, eu te perdoo, eu te perdoo, o meu sangue está sobre a sua vida, sobre os umbrais da porta do seu coração, a morte não chega mais, porque eu te perdoo, eu perdoo você. O Cordeiro continua falando, em Lucas 23, 43, colocaram um ladrão a um lado, outro do outro lado. O evangelista Mateus vai dizer que os dois escarneciam de Jesus, os dois, e Marcos também confirma, os dois salteadores estavam escarnecendo, ou seja, dizendo coisas semelhantes às pessoas que estavam ali embaixo caminhando. Desce daí, você não é Deus, você não falou que é filho de Deus, você não falou que tem poder, não disseram que você ressuscitou morto até de 4 dias, que você levantou paralíticos, abriu os olhos aos cegos. Desce daí da cruz, os dois. Mas, inexplicavelmente, um dos dois olhou para o lado de lá e disse assim: ó, para, assim não, porque estava preso, para, nós estamos aqui porque os nossos pecados nos colocaram aqui. Agora esse é um inocente. Aí o outro do lado de lá fez silêncio. Ele olhou para Jesus e disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava junto com o outro amaldiçoando a Jesus, mas de repente, Senhor com letra maiúscula no Novo Testamento é a palavra Kyrios no grego, que traduziu para o nosso português também, do latim e do português. Essa palavra Kyrios, para Senhor, é dono, é proprietário, é soberano. Ou seja, ele está na cruz e de repente ele olha e diz assim: Senhor, para todo mundo o Senhor é um farsante, para todo mundo o Senhor é uma mentira, o Senhor é uma farsa, para todo mundo que está embaixo, o Senhor não é nada, o Senhor está morrendo aqui fraco, perdendo a luta, mas para mim tu és Senhor. E o que prova, ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, o Senhor não é só dono, o Senhor é rei, porque o Senhor tem um reino. Jesus olhou para o moço e disse: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Eu vejo às vezes as pessoas dizendo assim, às vezes escrito, né? As pessoas não têm noção. Fez besteira a vida inteira. Eu não vou dizer o que está escrito no texto do Facebook, porque vai ficar feio, né? Mas fez a vida toda. Agora está dando uma de crente. Pintou e bordou, agora vai na igreja, agora está com Bíblia debaixo do braço, só era palavra, cheirava, fumava, fazia, acontecia, agora está com Bíblia debaixo do braço, aprontou aqui, aprontou lá, e traficava e não sei o que, agora está com Bíblia debaixo do braço. As pessoas dizem isso, porque as pessoas entendem que o céu vai ser ganho por ser bonzinho. Inclusive as pessoas, quando vão ficando velhas, todo mundo diz que está ficando bonzinho, né? E quando morre velhinho, não tinha nem pecado mais. Morreu com 80, 90 anos, vai tudo para o céu, que morreu velhinho, tá? Nem pecado não tem mais. Ninguém vai para o céu pela sua própria justiça. O céu foi ganho pela justiça de um justo, de um único justo. A Bíblia diz, Paulo vai escrever aos Romanos e diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um outro homem entrou a salvação a todos os homens. Por um homem entrou o pecado no mundo, por isso todos pecaram, todos, ficou sem exceção, ficou tudo debaixo da desobediência. E a Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Mas por causa de Jesus, Deus vai usar de misericórdia para todos. Então a justiça de Jesus é quem leva ao céu. Agora, sabe uma coisa curiosa que a gente pode pensar? Jesus diz para um bandido: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso.
Por que Jesus foi crucificado historicamente falando? Historicamente falando, não teologicamente, historicamente. Ele foi crucificado por um possível levante contra o governo romano. Uma revolução. Tanto é que no interrogatório Pilatos pegou, você é rei mesmo? Trouxeram aqui dizendo que você está se fazendo rei, você é rei. Jesus olhou e falou, você que disse. Alguém disse para você que o senhor ou o senhor sabe isso de si mesmo? Jesus disse, eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Eu para isso vim, para isso morrerei, porque o meu reino não é daqui, mas eu sou rei, mas não daqui. Então, o Pilatos lavou as mãos e falou, olha, vocês disseram que ele vai se levantar contra Roma. Eu estou vendo aí um cara pacato, bom, manso, humilde. Mas vocês querem que eu crucifique? Então eu vou colocar a pena. Coloco lá, rei dos judeus, em latim, que é a língua romana, em hebraico e em grego. Porque se colocava pena na tábua. Os judeus ainda disseram, não coloca assim não, coloca assim, ele se fez rei dos judeus. O Pilatos falou, eu escrevi. Não enche minha paciência não. Então Jesus foi colocado na cruz por um levante revolucionário contra Roma. Porque só se matava com crucificação pessoas revolucionárias contra o governo e pessoas que cometeram crimes hediondos. Então Jesus está lá e a sua pena está lá, rei dos judeus, ou seja, ele está abrindo concorrência com o imperador César, então vai morrer porque fez um levante aqui. Agora os outros dois a gente não sabe o que estava escrito naquela tábua, mas se crucificação era para crime hediondo, aqueles dois homens não eram ladrão de galinha. A gente não sabe o que eles fizeram, agora nem interessa o que eles fizeram. Porque Jesus olhou para ele e disse, olha, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, para quem pensa que vai para o céu porque paga as contas em dia, não é por aí. Alguém pensa que vai para o céu só porque é fiel para a esposa, não é por aí. Alguém pensa que vai para o céu porque é honesto, porque evita mentir, porque evita falar mal dos outros, não é por aí. A gente vai para o céu por causa do sangue dele. Porque Jesus mostra isso inaugurando o céu com bandido, gente. Então Jesus não inaugura o céu com alguém bonzinho, com alguém legalzinho, com alguém filantrópico, com alguém solidário. Ele inaugura o céu com alguém que teve a vida inteira na bandidagem por crimes hediondos, mas no momento da morte disse, olha, Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino, porque eu sei que o Senhor é o dono de tudo, e eu sei que o Senhor tem um reino. Jesus disse, o meu sangue já está sobre você, e você vai estar comigo hoje no paraíso. Amém, gente? Porque Jesus, o amor de Jesus, ele transcende aquilo que as pessoas fazem. Amém, irmãos? Às vezes nós odiamos pessoas que nem conhecemos, porque percebemos que tais pessoas cometeram crimes contra crianças, ou fizeram alguma coisa ruim, e a gente já cria aquele ódio, a boca fica amarga, você vê a notícia, mas Jesus está dizendo, se arrepender, vai estar comigo no paraíso. A gente não entende essas coisas, para nós é surreal. Agora, o que nos interessa, irmãos? É saber que o céu não é pela sua justiça, não é pela minha justiça. Aliás, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3, 10, 13, 23. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram. A gente vai para lá por causa da justiça dele. Amém, irmãos? Às vezes a pessoa, pastor, eu fico meio assim, porque eu não sei, eu acho que se eu morrer, eu não sei se eu vou para o céu. Eu falo, olha, se você for pela sua própria justiça, tem gente sorrindo, você acha que é você também? Se for pela sua justiça, você não vai. Eu também não. Ninguém vai. Ninguém vai. Amém, gente? Por mais que a gente lute para viver em santidade, não é isso que nos leva para lá. Amém? No céu só terá pessoas santas. Não, no céu terá pessoas justificadas pela justiça de Jesus o Cristo. Essa palavra, esse homem na cruz, aos 45 do segundo tempo da vida, o homem também ensanguentado, pregado ali para morrer, ele vai dizer, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus, hoje você vai estar comigo.
nosso cordeiro pascal tem tudo a ver com a Páscoa, né? O que Jesus tem tudo a ver com a Páscoa? Em João 19, 26 e 27, o cordeiro fala mais uma vez: vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Esse texto traz algumas lições sérias, e uma delas é um novo modelo que Jesus criou de família, de pessoas que se unem não por causa do mesmo sangue, não por causa do mesmo sobrenome, mas por causa do sangue de Jesus e por causa do nome de Jesus. Então assim, a mãe dele está ali, devia estar arrasada. Já havia uma profecia quando Jesus nasceu, que uma espada ultrapassaria a sua alma. Ela estava ali quebrada, vendo aquela cena cruel, hedionda, terrível. E Jesus na cruz vai olhar para ela e ver um João, filho de Zebedeu. Talvez nessa parte Zebedeu, a mãe de João, não existisse mais. Talvez o José, que não aparece, talvez já não existisse mais, já morreu. A gente não sabe. Mas ele olha para Maria e diz aí: olha, eis aí o teu filho. Ele olha para o João: eis aí a tua mãe. Maria ganhou um filho, ela já tinha acho que 6 ou 7. Jesus tinha vários irmãos e irmãs. E João agora ganhou uma mãe. Para nós entendermos como funciona quando somos igreja. Um parentesco que não tem a ver com o nosso sangue e nem com o nosso sobrenome, mas gente que vai se importar conosco como se tivesse o mesmo sangue e como se tivesse o mesmo sobrenome. Eu quero dar um exemplo legal disso aqui, porque talvez alguns de vocês devam ter visto. Danilo Gentili, não sou fã dele, não assisto o programa dele, nada a ver, mas tem um videozinho curtinho de uns 5 minutos que ele está falando no programa do Raul Gil. Não sei quem viu esse vídeo. É um programa de tirar o chapéu, para quem você tira ou não o chapéu. E aí na hora que abre o vídeo ele está assim: você tira o chapéu para os evangélicos, Danilo Gentili? Ele disse assim: para os verdadeiros evangélicos eu tiro o chapéu. E ele vai pregar e falar umas coisas que eu falo aqui, as pessoas acham ruim. Ele vai dizer que tem um pessoal que vem de bênção, e que ir à igreja não é para ir buscar coisa nenhuma, é para ir aprender de Deus e se parecer com Jesus. Ele diz essas coisas. Eu falei: gente, vou levar ele para pregar domingo na igreja, ver se alguém ouve, né? Para ver se não sai bravo comigo, porque ela ficou agora, está bravo. Então assim, e ele vai dizendo sobre isso, o verdadeiro e o falso evangelho. Ele vai dizer: eu fiz parte de uma igreja batista em Santo André, e quando os meus pais morreram, a nossa família sumiu, e quem nos deu a maior assistência foi a igreja. Quem esteve próximo da nossa família foi a igreja. Quando eu vi aquilo, eu vibrei, irmãos, porque uma pessoa como ele hoje se diz que acredita em Deus, mas não quer saber a vida dele, ganha muito dinheiro, ele não vai querer saber de evangelho tão cedo. Mas ele tem um testemunho bonito de quando perdeu familiares próximos. Quem esteve próximo não foram as pessoas do mesmo sangue, do mesmo sobrenome, foram as pessoas que têm o sangue de Jesus e o nome de Jesus. Eu já disse aqui que às vezes o lugar que eu mais vou assim são velórios, e eu gosto de ir ao velório. O Salomão dá um conselho: é melhor na casa onde está o luto. Então eu gosto de falar em velório. Às vezes toco o telefone, morreu alguém que eu não sei nem quem, mas alguém de não sei quem conhece alguém, não tem ninguém para ir lá, aí ligam para mim: o senhor pode ir? Vou. Porque não tem público mais atento do que no velório. Eu acho que eu já fiz uns 40 ou 50 velórios, ou mais. Eu nunca vi no velório gente mexer em celular ali a hora que você está pregando. Eu nunca vi no velório, cara, a namorada beijando o pescoço do outro ali quando você está pregando. Nunca vi. Eu nunca vi ali no velório, na cena que você está falando, ministrando a palavra, as pessoas cochichando uma com a outra. Ali naquela cena da pregação, está todo mundo assim, ó, e as lágrimas correndo. Eu já fui em velórios que eu passei assim na porta para ver onde era, e tinha uma pessoa e um caixão. Eu olhei para aquilo, falei: meu Deus do céu. Entrei ali, falei um pouquinho com a pessoa, dei um abraço nela.
E depois fui para o velório que eu tinha que ir de alguém, parente da igreja. Quando eu cheguei lá, tem 80 pessoas. Uns 10, 15 familiares e mais 70 pessoas da igreja. Então, quando a gente é igreja, não é quando a gente frequenta de vez em quando quer. Quando a gente é igreja, quando a gente se incorpora à igreja, a gente ganha uma família. Eu já testemunhei aqui, irmãos, do momento de desemprego que eu passei com a esposa, com a Soraya, com um barrigão desse tamanho, do quanto eu fui ajudado. Ah, mas você era pastor? Não, não era. Eu era um moço que era diácono da igreja, cantava aqui no Ministério de Louvor e era líder do grupo de música da igreja. Não era pastor, não era nada. Mas eu era igreja. Eu não era esses crentes que aparecem sei lá quando. Não era esses crentes festa junina, não. Amém, gente? Que aparece uma vez e nunca. Não, eu era igreja, eu participava, eu vivia, eu respirava o mesmo ar que a igreja. E quando as necessidades vieram, Deus fez milagres, não de forma sobrenatural, mas de forma natural, porém extraordinária, usando pessoas que não tinham o meu sobrenome e nem o meu sangue, mas tinham o nome de Jesus e o sangue de Jesus sobre si. Eu ouvia testemunhos quando eu era recém-convertido que eu ficava assim, maravilhado. Missionários que viajavam por aí, testemunhavam algumas coisas que eu falava, meu, como que pode uma coisa dessa? Que está com as crianças orando na cozinha e de repente acaba a oração e não tem o que comer, alguém bate na porta com comida. Eu falei, meu Deus, isso é surreal. Você entendeu que a igreja, estou eu lá, irmãos, chateado, triste, desempregado, a senhora com a barriga desse tamanho, e as coisas no armário já acabando, as contas atrasadas, toca o telefone, a senhora atende. Ah, sim, então aqui sim. Ah, eu acho que dá sim, peraí que eu vou ver com ele. Amor, está perguntando se a gente pode levar ela no mercado, porque o marido está com o carro dela, porque o carro dele quebrou, e ela está sem carro, precisa ir no mercado de qualquer jeito. Eu falei, vamos lá, vai mano. Peguei o carro, fomos lá e levamos a mulher no mercado. Chegamos lá no caixa, na entrada do mercado, ela olhou para a Soraya e disse assim, olha, eu preciso ir no mercado sim, mas eu estou aqui porque Deus falou comigo. Então você pega um carrinho, pega tudo que você precisar, a gente se encontra no caixa, porque eu vou pagar a sua compra. E não questiona. Eu falei, gente, aconteceu com os missionários, aconteceu comigo também. Porque a gente é igreja. Aí nasceu essa coisa aqui. A gente morava em 2,5 cômodos. O berço dela do lado. Apertadinho. Uma dureza danada. Não tem dinheiro nem para morrer. Se morrer, você tem que fazer uma vaquinha para enterrar, feliz. E fazia cocô que era uma desgraça. Você acabava de trocar. Eu fiz a conta de quanto custava na época da fralda, quase 50 centavos. Eu falei, meu Deus, só que eu jogava a fralda e ficava um barulho. Aí chega uma irmã também no fim do culto e diz assim, Jair, vem cá. Olha, eu estou sentindo assim, mas eu estou meio com vergonha. Eu falei, vergonha do quê? É que eu queria dar uma coisa para vocês, mas eu estou com vergonha. Eu falei, não, filho, com vergonha, pelo amor de Deus. É que eu queria dar fralda. Eu falei, deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te usar. Então eu vou lá fazer uma visitinha, eu vou ver a bebê e já levo as fraldas. Ela apareceu com um pacote de fralda, irmãos. Pensa numa geladeira. Tamanho da geladeira. 500 e poucas fraldas tinha no pacotinho de fralda. Eu não tinha lugar para pôr na minha casa, quase que eu saio para ficar as fraldas. Peguei lá, deixei na garagem da minha mãe aquele bocado de fralda. E olha, eu fui comprar fralda sei lá quando para essa menina. Então assim, são pequenas situações, o Danilo Gentili contou, se você não acredita em mim, pelo menos acredite nele, que quando a gente é igreja, alguns milagres vão acontecer, não de forma sobrenatural, mas de forma natural, porém extraordinária. Amém, gente? Então João ganhou uma mãe, e Maria ganhou mais um filho. Eles não tinham o mesmo nome, nem o mesmo sobrenome, mas eles tinham o sangue e o nome de Jesus. É isso que nos liga. Amém, irmãos? É isso que faz com que nos incomodemos uns com os outros. Então eu faço mais um apelo. Seja igreja. Seja igreja. O João vai escrever no Evangelho a oração de Jesus. E ele vai dizer assim, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, para que o mundo creia que Tu
Tu me enviaste. Se nós vivermos e formos igreja, e não esses crentes que aparecem na igreja, vez ou outra, não, a gente ser igreja, irmãos. Coisas maravilhosas vão acontecer entre nós, e o mundo vai crer que Jesus veio, e que habita numa dessas igrejas, que ainda são sérias como essa, e eles vão se converter a Ele. A quarta frase do Cordeiro Pascal: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? A gente sabe que Jesus é Deus. Ele não é alguém menor do que Deus. A gente sabe que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma força nem uma energia, ele é uma pessoa, e ele não é maior nem menor do que Deus. A gente sabe que Deus Pai é Deus, então é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só que a gente tem um Deus que se fragilizou, que Paulo vai dizer que não usurpou ser igual a Deus, que abriu mão das suas prerrogativas e dos seus atributos de onipotência, de onisciência e de o que mais? Onipresença, obrigado. Para se fragilizar, para ser uma pessoa. E aqui, como uma pessoa, ele está dizendo: Pai, por que me desamparaste? Segundo a teologia, o processo da salvação precisava que alguém assumisse todo o pecado. Ou seja, eu não fiz nada, mas para livrar o pessoal, eu vou dizer: fui eu. E a pena vem sobre mim. Por isso que Isaías vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que era para vir sobre nós foi sobre ele. Então, quando Jesus está ali na cruz, o processo da salvação faz com que todo o pecado vá caindo sobre ele. Pensa, toda a raça humana, desde Adão até Jesus, e desde Jesus até o dia da consumação dos séculos, os que vieram antes e os que vieram depois, os pecados que você não sabe ainda que vai cometer, já estavam sobre ele lá. É loucura isso. Você nem sabe a bobeira que você vai falar aqui, sair do culto, e vai ser pecado, ele já sabe, já está sobre ele lá. Então assim, quando todo o pecado cai sobre ele, Deus Pai, que é santo, não pactua com o pecado. E a teologia, os teólogos dizem que é como se Deus virasse as costas a ele. A gente sabe que Deus é Espírito, Deus está em todo lugar, mas teologicamente parece que Deus se afasta por causa do pecado que está sobre o seu Filho. Só que o seu Filho não cometeu nenhum pecado, fomos nós que cometemos pecado. Então assim, Jesus pela primeira vez se sente só. Pensa, pela primeira vez ele se sente só. Então, quando você estiver só, em alguns momentos da vida a gente vai se sentir só, talvez até rodeado de gente, mas se sentindo só. Você tem um Deus que sabe que é se sentir só. Você tem um Deus que sabe o que é ser abandonado por todos e até pelo próprio Pai por um instante. Ele ficou só. Então, no dia mais difícil da sua vida, em que você pensa assim: eu estou só, Jesus vai olhar para você e dizer assim: eu sei o que é estar só. Mas entenda o seguinte: parece que você está só, mas o meu nome é Emanuel, Deus conosco. Só parece que você está só. Eu estou mais com você do que nunca. Eu estou mais perto do que quando você achou que eu estava perto. Então, quando você se sentir só, é que esse Deus que sabe o que é estar só está mais perto do que quando você achou que ele estava muito perto. Ele sabe o que é estar só. Jesus sabe que você, quando você estiver só, ele se identifica. Ele diz: filho, eu não sou um Deus que senta no trono e estou alheio à sua dor. Eu sou um Deus que participa, que vai junto. A gente tem falado no discipulado sobre uma fé infantilizada e uma fé
maturada, uma fé verdadeira, adulta, né? A fé infantilizada acredita que Deus vai fazer tudo, que a gente não vai passar perrengue nenhum, porque Ele vai entrar com a providência, que Ele vai curar, que Ele vai agir e tal. E a realidade da vida não é assim. Agora, qual é a realidade espiritual? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando você se sentir sozinho, sem nada e sem ninguém, Jesus está dizendo: eu sei o que é estar só, eu me identifico com a tua solidão e com a tua dor. E tem mais, você não está só, porque eu estou com você mais do que nunca estive. Aleluia. O Cordeiro Pascal vai dizer mais uma vez: eu tenho sede. Deus está dizendo, Ele que colocou o mar onde Ele está. Isaías capítulo 40 diz que Ele mede o mar na concha da sua mão. Quantos litros tem no mar, nos rios, lagoas, açudes e riachos? Todas as águas do planeta Deus mede na concha e sabe quantos litros tem. Ele vai dizer: estou com sede. A necessidade biológica, fisiológica mais básica do ser humano: sede. Nós temos um Deus que sabe o que é passar necessidade. Então, quando as coisas ficarem difíceis e parece que não tem de onde vir, não tem socorro, entenda o seguinte: nós temos um Deus que sabe o que é passar necessidade. Deus em carne crucificado diz: eu tenho sede. Eu quero servir a um Deus, irmãos, que é esse daí, Jesus. A gente sabe que as pessoas, a gente não vê Deus, a gente não sabe o tamanho dele. Esses dias saiu na internet a possível imagem, a possível fisionomia de Jesus Cristo. Tentaram fazer, mais uma vez, toda a Páscoa eles fazem isso. Vamos lá ver como é que era, onde morava, o nariz, o tipo de pessoa que morava na época, o cabelo. Trouxeram o retrato dele lá, mas a gente não sabe como ele é. Mas, por enquanto, não nos interessa tanto saber se ele era branco, se ele era moreno, se ele era ruivo, se ele tinha nariz grande ou pequeno, se ele tinha cabelo liso ou crespo, se ele é grande, se ele é... Por enquanto, o que nos interessa é o seu caráter. É o caráter de Deus. Então, a nossa vida cristã, ela ganha muita saúde quando a gente se relaciona com um Deus que tem um caráter, que tem um perfil. Então, por exemplo, esse Deus que diz bandido, ainda hoje estará comigo no paraíso, é um Deus que muitos cristãos têm dificuldade de entender, mas é esse que a gente adora. Esse Deus que se fragilizou ao ponto de se deixar crucificar, porque ninguém poderia botá-lo na cruz se ele não deixasse. É só você ler João capítulo 18, os caras vão prendê-lo, chegam lá 800 pessoas aproximadamente, uma corte romana, eram 450 soldados de infantaria, mais 250 de cavalaria, mais os oficiais do templo, segurança do templo, era gente pra caramba. E quando o pessoal chega lá, buscamos a Jesus. Quem vocês buscam? A Jesus, sou eu. Quando diz sou eu, cai todo mundo no chão. Vocês buscam o que mesmo? Os caras pegam a espada, o escudo, fica de pé. É Jesus Nazareno. Sou eu. Vocês podem deixar o pessoal embora aqui, esses meninos aí, eles não tem nada a ver. Sou eu, pode ver. Imagina a cabeça dos caras que acabaram de levantar do chão, só porque ouviram ele dizer, sou eu. Que é o mesmo que diz para Moisés lá no Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 14 do Êxodo. Moisés pergunta ao Senhor: quando eu chegar no Egito, eu vou dizer que quem me enviou para mandar o povo para lá? Quem? Eu não sei quem é. Por enquanto ele diz assim: Moisés, o eu sou te enviou. Quando Jesus diz sou eu, o pessoal cai todo no chão. Ele não podia ser preso. Agora, um Deus que se permite isso, irmãos, um Deus que se permite sofrer, um Deus que amarra uma toalha na cintura e pega uma bacia com água e faz o serviço de um escravo e lava os pés daquele bando de pescadores semi-analfabetos. Esse é nosso Deus. E se a gente não se relacionar com esse perfil aí, com esse caráter, a gente vai ter uma caricatura de Deus mal feita, estranha. Eu contei para vocês uma vez de um rapaz que estava falando comigo na época, era por e-mail, isso era época da antiguidade, né? Era e-mail, não era WhatsApp, era e-mail. Ele estava falando que ele estava numa igreja, que ele estava querendo sair de lá porque ele queria ouvir palavra.
E aí a gente começou a se falar, comecei a mandar mensagens para ele, indicar livros para ele, a gente começou a ter uma amizade online. E ele falou: pastor, eu penso em sair, mas toda vez que eu vou sair, eu digo: olha, eu estou me despedir da igreja, de falar com o pastor que eu vou sair, que eu vou para outro lugar. Alguém se levanta, eu estou só pensando, alguém se levanta e diz: você que está pensando em sair, Deus vai te pegar na curva. Aí já agarrava no banco assim, e não saía mais. Esse não é Jesus, irmãos. Esse não é Jesus. Amém, gente? Só que tem gente que acredita que é. Então Jesus era aquele homem que pegava as crianças no colo, na praça, e abençoava. Jesus é aquele que para na beira do poço para conversar com uma mulher e quebra todos os paradigmas da religião. Jesus é uma pessoa que ia na casa dos outros e se relacionava com as pessoas. Amém, gente? Então, se você pensa em convidar o pastor e a sua família para comer uma pizza na sua casa, deixa Deus te usar, porque eu sou igualzinho a Jesus, eu adoro comer na casa dos outros. Isso, e já faço e já estendo com o Luiz, pode convidar ele também, convida nós tudo, porque Jesus se relacionava com as pessoas. Amém, gente? Jesus não aparecia para trazer um sermão com um anelzão, um sapato, duas cores, gravata, e falava para eles vozeirão assim: eis que te digo! E a hora que acabava, pegava a oferta, punha no bolso e saía por aqui, não falava com ninguém. Isso não era Jesus. Jesus se deixava tocar pelas pessoas. Então, assim, esse Deus que saiu da sua glória, que deixou a sua glória e que veio aqui se humanizar, diz: tenho sede. É a necessidade mais básica. Eu acho que alguns de nós passaram por dificuldades, por necessidade, por falta de comida e tal. Agora, sem ter nada nem para beber, eu acho que nenhum de nós teve esse problema. Mas Jesus na cruz diz: eu tenho sede. Então, se você estiver numa situação extrema, entenda o seguinte: Jesus foi aquele que em tudo foi tentado, mas sem pecado, e Ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque justamente Ele em tudo foi tentado, até de não ter algo para beber. Sendo Deus, o Criador de todas as coisas, Ele sabe o que está acontecendo na sua vida, e ninguém vai ter necessidade maior do que Ele teve. Amém? A sexta fala de Jesus na cruz: está consumado. Então, na Páscoa, Jesus é crucificado, e Ele vai dizer em João 19, versículo 30, está consumado. Quando Ele diz essa frase, o texto, o termo é que está pago, o preço está pago, liquidado, o objetivo foi concluído. A palavra grega é essa daí, tetelestai. Então Jesus, desidratado, ensanguentado, praticamente sem forças, Ele dá um brado e diz: está consumado. Ele deve ter se apoiado, porque os seus pulmões estavam comprimidos. Então ele se apoia no prego que furou seus dois pés, para poder ter forças para falar essas coisas. Mas essas duas últimas frases, ele fala em brado. Ele não está sussurrando, ele está dizendo: está consumado! Está consumado! Aleluia! Está pago! O objetivo foi feito. O que significa tetelestai? Está feito, continuará feito e nunca será desfeito. O que significa tetelestai? Quando um pintor ou quando um artista terminava a sua obra, ele olhava e via sua obra pronta, sua pintura ou sua estátua, e dizia assim: tetelestai, está consumado. Quando um bandido ou um assaltante ou alguém que ficou preso por muito tempo e cumpria lá os seus 30 anos de prisão, 40 anos, sei lá, quando ele era solto, no dia que ele era solto, ele recebia uma carta e entregavam para ele dizendo assim: tetelestai, terminou o seu tempo de prisão, está consumado. Tetelestai.
Quando Jesus diz isso, ele também fala de um credor, que tem alguém que deve a ele há muito tempo. E quando esse que está devendo chega no credor com o valor a ser pago, ele entrega nas mãos do credor e diz exatamente esta frase: está consumado, tetelestai, está pago. E essa palavra também fala dos sacerdotes, quando eles examinavam o animal para o sacrifício. O animal de um ano não podia ter defeito. Uma equipe sacerdotal examinava todo o animal para o sacrifício. E quando eles olhavam e entendiam que aquele animal estava perfeito para o sacrifício, eles diziam: tetelestai, está consumado. Ou seja, quando Jesus diz está consumado, ele diz: olha, a sua dívida está paga. A sua dívida está paga. Você não precisa pagar mais não. Você não precisa fazer desafio financeiro não, porque a sua dívida está paga. Agora eu abençoo você por causa da minha graça. Você não precisa mais fazer desafio e dar cheque. Não é mais assim que funciona, porque está paga, a sua dívida está paga. Quando Jesus diz isso, ele olha e diz: olha, o teu tempo de cadeia, o teu tempo de escravidão, o teu tempo de escravidão e de grilhões em pés e mãos acabou, porque eu te libertei. Você está livre, está consumado. E quando ele diz está consumado, é o pintor, o artista que olha para a sua obra. Paulo vai dizer assim em Efésios capítulo 2, versículo 10: porque nós somos feitura sua, criados em Deus para as boas obras, que Deus preparou-as para que andássemos nelas. Quando Paulo diz nós somos feitura sua, ele está dizendo nós somos uma obra-prima de Deus. Deus olha para as pessoas que foram salvas por Ele, cujo sangue de Cristo espargiu sobre essas pessoas, e essas pessoas começaram a entender o plano da salvação. Tipo você, ele diz assim: está consumado, a obra está feita, o preço foi pago. Amém, gente? E por último, em Lucas 23, 46, Jesus clamando com grande voz, e vai dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não sussurra, ele dá um brado. Quando ele faz isso, ele morre. Quando ele morre, a escuridão toma conta e é um terremoto. A palavra de Deus vai dizer que pessoas que estavam mortas ali nas vizinhanças saíram dos seus túmulos, entraram na cidade. As pessoas olharam, os guardas se assustaram e disseram: não, eu acho que esse era o Filho de Deus, e ficou todo mundo atemorizado. E eles vão, quebram a perna de um dos ladrões que ainda estava vivo, quebram a perna do outro. Quando chegam em Jesus, ele já está morto. E por que isso? Quebram as pernas de um e de outro? Porque às vezes uma pessoa crucificada podia ficar ali por 2, 3 dias. E algumas ficavam ali até os animais, as feras vierem comer ela. Então elas não saíam da cruz, ficavam ali por 2, 3 dias, ou morriam, ou os bichos comiam. Por isso que eles estavam muito altos, estavam assim nessa altura aqui. Quebraram as pernas de um, quebraram as pernas do outro. Quando vieram quebrar as pernas para precipitar a morte de Jesus, ele já estava morto. Bom, estava escrito nas profecias do Antigo Testamento, tem mais de 300 que se cumpriram nele. Uma delas vai dizer assim: nenhum dos seus ossos será quebrado. Quando os soldados foram quebrar, já estava morto. Aí um soldado vai e espeta a lança do lado, e sai sangue e água. Sangue e água. É um negócio doido isso, porque eu li um livro muito tempo atrás chamado Morte Clínica de Jesus. E o médico cardiologista, especialista em cardiologia, escreveu esse livro. E ele vai pegando os dados de tudo o que aconteceu com Jesus e das possíveis causas do que aconteceria fisicamente, fisiologicamente com ele. E ele vai dizer alguns porquês, inclusive esse de sair sangue e água. Então esse médico cardiologista, ele diz o seguinte: que uma pessoa que acabou de morrer há instantes atrás e recebeu uma perfuração aqui do lado próximo ao coração, e sai sangue e água, significa que esse coração, ele partiu-se. Não por causa da lança, ele partiu-se. Ele explica cientificamente, eu não sei os nomes de pericárdio, periocárdio, uns mantos aí para você.
Então, assim, pela fé, acho que não foi a morte que o levou. O Pedro vai dizer na sua mensagem: soltas as ânsias da morte, porque não era possível que fosse detido por ela. Então Pedro vai dizer que a morte teve ânsia. Quando digeriu Jesus não deu certo, vomitou. Então eu acredito que Jesus não foi levado pela morte, Ele deu a sua vida até o último instante, e nesses 2 braços que Ele dá, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele explode o seu interior por amor aos seus filhos. Antes das 18 horas tinha que acontecer o enterro, porque senão era sábado. Deu 18 horas no relógio, começa o sábado. Então sexta-feira, 18h01, já é sábado. Não podia sepultar, então ele tinha que ter sepultado antes. Aí vem 2 homens, José de Arimateia e Nicodemos, um dos fariseus, que creu nele. Eles pedem o corpo e levam Jesus para a tumba, uma tumba emprestada, e colocam Jesus, rolam uma pedra. Ele está lá dentro coberto. Ele passa ali a sexta-noite para nós, para ele já era sábado, o sábado o dia todo, e no sábado, pela madrugada, já é domingo, não sabemos a hora. Os meninos interpretaram aqui, as pessoas disseram: vamos lá e colocar as especiarias e colocar os ungüentos. Eles não lembraram que Maria já tinha feito isso já uma semana antes, e que não ia precisar jogar ungüentos e ervas aromáticas sobre ele, porque ele não ia ficar lá, ele ia ressuscitar. E quando elas chegam nas primeiras horas, ainda está escuro, então era antes das 5 da madrugada, antes das 4 da madrugada, às 5 já começa a ter lampejos de claridade. Então de madrugada, elas chegam lá. Quando elas chegam, tem uma pedra rolada, a sepultura está aberta, e tem um ser reluzente, com uma lâmpada como essa em cima da pedra, e pergunta: quem vocês procuram? A Jesus. Vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia. As mulheres ficam apavoradas, e Maria, aquela da qual tinha saído 7 demônios, aquela que quase foi apedrejada no capítulo 8 de João, a ex-prostituta, ela está ali desesperada, e de repente ela encontra alguém ali, está meio de perfil, de costa. Ela pensa que é o rapaz que cuidava do jardim, do local. Ela diz: moço, você viu onde o puseram? Ele vira para ela, e ela não sabe quem é ele. Ele diz assim: Maria. Quando ela ouve a voz, ela diz: mestre, vai para Galileia, avisa meus discípulos e o Pedro que eu vou para lá e vou encontrá-los. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está nesse lugar. Jesus está agindo em nós. Jesus é quem está trabalhando na tua vida, na tua família. Jesus é quem tem transformado a nossa vida. Jesus é quem nos tem feito enxergar coisas que a gente nunca veria. Feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa para a sua família. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia.